irmãos que acharam, diga amém. Tem alguém que não achou? Diga misericórdia. Não, glória a Deus. Então todo mundo está dominando a palavra, amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com os teus pés em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Tome seu assento. Nós queremos falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Para entendermos a respeito da tentação, irmãos, esse é um assunto tanto quanto relevante, porque, afinal de contas, todos nós passamos por determinados desertos. Jesus, ele passou pelo deserto. A Bíblia fala que ele, lá no capítulo 3 de Mateus, ele havia sido batizado por João Batista no Jordão, de maneira que a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo, foi visto como em forma corpórea de uma pomba descendo sobre ele. Se ouviu uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Imediatamente, irmãos, a Bíblia vai dizer que agora o próprio Jesus, uma vez cheio, ele é transportado, ele é conduzido para o deserto. Mas é importante ressaltarmos que no meio da multidão se ouviu a respeito da filiação de Jesus. E não foi nenhum profeta, não foi nenhum escriba, não foi nenhum fariseu que deu provas disso. Pelo contrário, foi a própria voz de Deus, do Pai, no meio do Jordão, dizendo: este é o meu Filho amado. Que glória a Deus por isso. As tentações de Jesus vai muito de encontro à nossa história de vida, o que estamos vivendo diariamente. No meio das Escrituras, quando a gente começa a se deparar com esse texto, logo, a gente vê que Satanás tentou Jesus da mesma forma que vem tentando a todos nós. Essas tentações são de base naturais e também sobrenaturais. Satanás usa pelo menos de 3 estratégias. A primeira estratégia será de ordem natural, ou seja, por termos um corpo biológico, um corpo orgânico, onde o nosso corpo necessita de um alimento dessa terra, então Jesus vai usar de uma artimanha para tentar Satanás vai usar de uma artimanha para tentar Jesus naquilo que é comum. Em segundo lugar, Satanás vai usar de uma artimanha para tentar Jesus na ordem da alma. Quando ele diz: se tu és o Filho de Deus, então no pináculo, no templo, lança-te daqui. E em terceiro lugar,
ele vai tentar a respeito das coisas do Espírito, quando ele diz, olha, toda esta glória dos homens eu te darei, porque me foi dado, e eu te darei se você me prostrar e me adorar, porque adoração envolve questão do Espírito. Lembra que Jesus falou à mulher samaritana, dizendo que é chegada a hora em que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Adoração também a adoração do cristão envolve espírito. Só é possível adorar a Deus no espírito. Glória a Deus por isso. E vamos ao texto. A palavra tentação, ela envolve pelo menos três palavras bíblicas para isso. A palavra tentação, primeiro no hebraico é massá. No hebraico significa questão de teste ou provação. E a segunda palavra para tentação está no grego, vem a ser pairaismos, que é a mesma coisa que teste. A terceira palavra para tentação é peirazo, que significa testar ou se submeter à prova. Esse é um vocabulário grego que é aplicado dentro desse texto, porque a palavra pairazo, o que o autor usa aqui, tem como finalidade dizer que Jesus não está sendo tentado para o mal, mas Jesus está passando um momento de prova, de provação. Eu, por muitas vezes, ao olhar para esse texto, eu ficava encabulado, como que pode Jesus ser tentado? Na verdade, aqui o termo no grego é provação. A palavra para tentação aqui é provação. Porque no português, quando se fala a respeito de tentação, envolve a questão da concupiscência, o desejo, a atração que nós temos para o pecado. Porém, Jesus, ele jamais é inclinado ao pecado. Ele é o Logos, ele é o vivo, ele é o verbo vivo, nele habita corporeamente toda a plenitude da graça. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Esse Jesus, ele está sendo conduzido para o deserto para ser provado. E pastor, como que isso pode ser aplicado na minha vida? A grande verdade é que no meio da nossa caminhada, nós sim estamos passando por momentos de provações que sequer nós temos a percepção de que estamos vivendo um momento de prova. A Bíblia fala que nós somos colocados como um ouro, e o objetivo de Deus é refiná-lo para que possa extrair dele louvor, honra e glória na revelação do Filho. Se você está no momento de provação, no meio do deserto, não é para o seu abatimento. O objetivo do deserto na sua vida não é para a sua morte. Você pode voltar para o seu irmão que está do teu lado e dizer: o teu deserto não é para a sua morte. O teu deserto não é para a sua morte. O teu deserto é um momento de aprendizado. O teu deserto é um momento de crescimento. O teu deserto é um momento de ser aprovado. O teu deserto é um momento em que você vai demonstrar diante de Deus que você entendeu a palavra e que você é obediente. O seu deserto diante de Deus é para que você possa mostrar para o mundo e para Satanás quem você serve. Quem é Senhor da tua vida? Se Deus é Senhor da tua vida, levanta as suas mãos e dá glória a Deus, aleluia. Ele é Senhor, Ele é Quírios da sua vida, aleluia. Glória a Deus por isso. Você está no momento, Deus te coloca no deserto, não é para viver no pecado, mas é para ser aprovado. Você foi colocado no deserto para justamente ser refinado, ser polido por Deus, com uma finalidade de que possa você muito mais exalar quem é Deus para essa humanidade, porque vós sois cartas vivas, escrito por irmãos, não escrito com uma caneta, você foi escrito com o sangue do Cordeiro, porque Deus te comprou na cruz do Calvário, Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário para comprar a
sua vida, aleluias. Irmãos, Jesus foi tentado. E a pergunta, por que Jesus ser tentado? Como que eu vou responder isso? Por que Jesus precisava ser tentado? Aos Hebreus capítulo 5, versos 7 e 10 diz: durante a sua vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com altos gritos e lágrimas a quem o podia livrar da morte. E Deus o ouviu, porque Jesus era humilde e fazia o que Deus queria. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu a ser obediente pelas as coisas que sofreu. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para com todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote de acordo com o sacerdócio, ordem sacerdotal de Melquisedeque. Mas veja, porque Jesus, ele era necessário que ele fosse tentado. O texto vai dizer que era importante que ele mesmo fosse também aperfeiçoado nas mesmas tentações para se tornar nosso, repita conosco, nosso representante. Ele é o seu representante, mas para se tornar seu representante, ele precisava também passar por tudo aquilo que você passa. Quando eu falo passar por tudo aquilo que você passa, não é o pecado, mas sim ter uma limitação humana, ter fraqueza, sentir dores. Jesus, ele passou por todas essas dificuldades de fome. A carta aos Hebreus capítulo 2, verso 17 diz: por isso mesmo, foi necessário que ele se tornasse igual aos seus irmãos. Em todas as coisas, dessa forma, ele se tornaria o sumo sacerdote misericordioso e fiel a serviço de Deus, e poderia ofertar sacrifícios pelos pecados do povo. Em segundo lugar, só era possível ele se tornar sacrifício perfeito, sacerdote misericordioso e fiel, se ele provasse também das nossas fraquezas. E por isso se fez necessário eles passar por tribulações, por provações. Pelos sofrimentos, Jesus alcança o aperfeiçoamento. Pelos sofrimentos, também nós somos aperfeiçoados. E isso anda na contramão daquilo que nós temos como autopreservação. Como que pode o cristão amar ser atribulado? Como que pode um cristão ele ter prazer quando ele passa pelo sofrimento? Porque, irmãos, a Bíblia fala que nós não andamos por vista, não estamos nessa terra, irmãos, porque somos dela. Pelo contrário, Cristo reina em nós, de maneira que as coisas deste mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a soberba da vida, essas coisas realmente nós a detestamos, porque temos prazer na lei do Senhor. Há algumas características em Cristo que eu quero aqui abordar. E a primeira característica de Cristo, como aquele que passa pela tribulação, é que ele era alguém submisso a Deus. Repita comigo: submissão a Deus. Todo aquele que é chamado e vive uma submissão a Deus, ele vence o mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Tiago capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas começa dessa maneira: nós precisamos nos submetermos a Deus, porque uma vez nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo, ele não prevalecerá contra a nossa vida, ele não vai prevalecer dentro da sua casa, na sua vida. Basta você se submeter a Deus e resistir ao diabo. Jesus, ele resiste ao diabo. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado. E é importante aqui ressaltarmos que o agente da ação não é o diabo. Não é o diabo que está levando Jesus para o deserto. Pelo contrário, quem está levando Jesus para o deserto é o Espírito. Irmãos,
Se você está passando pelo deserto, não murmure, porque é no deserto que Deus vai se revelar, é no deserto que você vai ver a penha, a rocha da tua salvação, emanando águas profundas e lavando o teu ser. É no deserto que Deus vai derramar maná dos céus. Você vai dizer: o que é isso? O que é isso? Porque é no deserto que Deus demonstra a sua bondade e misericórdia, a sua divina providência. Então, pare de pare de murmurar no meio do deserto, pare de murmurar, porque Deus te chamou para vencer o deserto. Segundo o evangelista Marcos, Jesus, ele não apenas foi movido pelo Espírito. O evangelista Marcos diz que Jesus foi impelido pelo Espírito. O que reflete a ideia de que Jesus, ele foi tomado e levado com força para o deserto. Assim, irmãos, é a sua vida. Deus te toma com força e te coloca onde Ele quer, porque o vento sopra, não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do alto. Você que é nascido do alto, você não conduz o barco, você não conduz o carro, você não conduz a tua casa, você não conduz a sua vida. Quem conduz a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas espera aí, ser conduzido pelo Espírito Santo não nos dará imunidade. Ser conduzido pelo Espírito Santo não nos dará imunidade, pelo contrário. O próprio Espírito permite situações para saber o teor da sua fé. O próprio Espírito permite que uma situação venha na tua vida para saber se você vai ser aprovado ou não. O próprio Espírito, irmão, ele está aprovando a sua vida e ele quer ver na tua testa, aleluia, a palavra aprovado, porque na glória só vai subir quem tiver o selo da promessa, quem tiver a aprovação do Rei, o Rei da glória. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para ser provado. Aleluia. Entenda isso. Jesus foi levado, conduzido, impelido, mas não sozinho. Ele foi cheio. Lucas capítulo 4, verso 1 disse que Jesus estava cheio do Espírito Santo antes mesmo de ser levado para o deserto. Jesus é movido pelo Espírito Santo, movido de maneira cheio do Espírito Santo, porque sem a presença dele você não vence deserto. Sem a coluna de fogo você vai morrer de frio. Sem a coluna da nuvem da glória de Deus, você vai morrer com calor. Sem a presença de Deus, você não é nada no deserto. Sem a presença de Deus, você não é nada. Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele era submisso ao Espírito Santo. A palavra diz que ele também era aquele que tinha a dependência de Deus. Ele dependia, não era apenas submisso em segundo lugar, mas ele dependia de Deus. E é nessa dependência que ele vai provar na primeira tentação quem realmente ele serve, o que ele verdadeiramente anela. Olha isso, Jesus, ele depende de Deus, e ser dependente de Deus vai nos levar à humildade. Repita comigo: humildade.
Mateus capítulo de número 11, verso 28 diz: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque ele é humilde. A dependência por Deus gera humildade, porque o orgulho precede a queda. Se você quer continuar de pé, permaneça humilde na presença de Deus, dependente de Deus. Tenha necessidade, a sua necessidade seja Deus em você, porque agora em Deus você poderá todas as coisas naquele que te fortalece. Mateus capítulo 4, verso 3 diz: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se tornem em pães. A primeira tentação é de ordem natural. Jesus argumenta: olha, se tu és o Filho de Deus, e você vai lembrar lá no capítulo de número 3 de Mateus, quando a voz divina foi ouvida por João dizendo: este é o meu filho amado. Agora Satanás usa de uma artimanha para poder de alguma maneira lançar dúvida, e aqui o ser é uma conjugação condicional. Olha, se você é o Filho de Deus, então faça com que esses pães se tornem, essas pedras se tornem em pães, e alimenta-te. Por quê? Porque a estratégia de Satanás era: olha, se você realmente serve a um Deus bondoso, então por que passar por lutas? Então por que passar por este deserto árido? Se você serve a um Deus que é piedoso, que é misericordioso, que é galardoador, então por que está passando por tudo isso? De alguma maneira Satanás está tentando lançar dúvida em Jesus a respeito da bondade divina, a respeito daquilo que diz respeito à providência de Deus. Então, irmãos, perceba que assim como Satanás usou de artimanha para derrubar a multidão de hebreus que saíram do Egito, quando eles murmuravam por falta de pão, também ele está usando da mesma estratégia com Cristo para tentá-lo naquilo que é necessário para o corpo orgânico, biológico. Jesus, ele não vive na carne. Jesus está cheio do Espírito Santo. Jesus, a sua principal necessidade não é o pão terreno, a sua necessidade é se alimentar das coisas do reino, porque ele é o grande rei. Jesus está vivendo agora 40 dias e 40 noites de fome, de peregrinação no meio do deserto. Isso faz até um link com aqueles que estavam no deserto, os hebreus, quando passaram 40 anos no meio do deserto murmurando. Diferente dos hebreus, Jesus honra o Pai, porque Hebreus capítulo 3, versos 7 e 13 vai dizer a respeito de como eles caíram, aquela multidão dos hebreus caíram no meio do deserto. Portanto, Hebreus capítulo 3, versos 7 a 12 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos. Irmãos, perceba que durante 40 anos eles tentaram ao Pai. Jesus vai vencer a batalha, Jesus vai vencer a guerra na obediência à palavra de Deus. Querido, se você soubesse o potencial que há em você, não seria coisas fáceis de relance que derrubaria você, porque a Bíblia diz que essa palavra, nós temos a palavra à nossa disposição,
ela é como a espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ali o termo grego faz alusão não a uma espada, mas uma adaga, uma coisa fina, que é capaz de penetrar aquilo que é impenetrável, aquilo que é inseparável, a saber, a alma e o espírito. A palavra do Senhor tem esse domínio, tem esse poder, esta capacidade de tocar onde ninguém toca, de fazer o que ninguém faz. Mas perceba que não é somente a adaga. Efésios capítulo 6 vai dizer que nós devemos nos revestir de Deus e da força do seu poder, e devemos tomar sobre nós todas as armaduras do Espírito. E entre essas armaduras, o que tem para a igreja? O que tem para a igreja? A espada, que é a palavra. O que o cristão precisa para vencer no meio do deserto? A adaga enfiada no coração, que é a palavra de Deus, e a espada nos seus punhos para pelejar, aleluias. Jesus vence pela palavra. Quando agora questionado por Satanás, ele responde: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que o homem não é apenas físico, mortal, ele depende de um alimento maior, ele depende de algo necessário para alimentar uma natureza que ele tem dentro. Não é apenas fora que devemos nos alimentar da natureza que também temos dentro. Você é nova criatura em Cristo Jesus, e você precisa se alimentar, e se alimentar do pão da vida. Por isso, a necessidade da leitura da palavra, por isso a necessidade de oração, por isso a necessidade de se relacionar com Deus, porque você nasceu do alto, e você agora regenerado, você depende de Deus. Cadê aqueles que dependem de Deus? Cadê aqueles que dependem de Deus? Aleluias! Oh, glória! No meio desse deserto, você precisa depender de Deus. A segunda tentação, o texto é bem claro. Jesus, e olha aqui, vai ressaltar algo que o texto vai dizer, que Satanás toma Jesus e leva para o pináculo de um templo, do grande templo que fora não reconstruído, mas reformado por Herodes. Aquele templo era algo glorioso. E você lembra que Jesus, ele não procurava glórias humanas. O que ele procurava é adorar a Deus, viver no Espírito. Ainda que fosse necessário viver no anonimato, que seja no anonimato cheio do Espírito, porque não adianta estar agora em público, não adianta estar em evidência e vazio. Aleluias, o que tem de gente nas igrejas procurando ser cheio do templo, cheio de coisas, de orgulho, o que tem de pessoas procurando glórias dos homens. Jesus não procurava glórias dos homens. A terceira coisa aqui que a gente entende, que Jesus já está sendo como que tentado a fazer uma provisão, e uma provisão que fosse algo patente, algo vislumbrável, algo que todos pudessem enxergar. Você pode perguntar: olha, isso não faz sentido, por que isso? Na segunda tentação, lembra, ele está no pináculo. Quem levou dessa vez não foi o Espírito, foi Satanás, que tomou, e particularmente eu creio que ali Satanás tem um determinado poder, limitado, mas tem.
mas tomou Jesus fisicamente e levou para o pináculo. Estando no pináculo do templo, se ele se lançasse, o que aconteceria? Todos os judeus diriam: este sim é o Messias, o prometido. Por quê? Porque se de fato ele atendesse a voz de Satanás e se lançasse, porque realmente está no texto bíblico em Salmos de 91, que se o ungido se lançasse, seria dado ordem a respeito dele para livrar e guardá-lo. Mas Satanás é astuto, ele é um péssimo exegeta, ele é um péssimo hermenêutico, ele pega ali e diz, e oculta algo que é importante. O texto diz, em todos os seus caminhos, ou seja, os caminhos não são dos homens, os caminhos são do Senhor. Por isso, irmãos, o texto ali é bem claro, ele oculta algo importante na citação. Satanás diz, está escrito que o Senhor mandará anjos para te guardar e te livrar, mas oculta em todos os teus caminhos. Por que, irmãos, isso? Porque Deus só está contigo a partir do momento em que você estiver com Ele. Se você não estiver nos caminhos dEle, irmãos, você é um perdido. Desculpe o termo, você é um desgraçado. Porque vai ter falta de graça. A graça do cristão não está naquilo que a gente pode fazer. A graça do cristão não está naquilo que eu posso realizar com a força do meu braço. A graça do cristão está naquilo que Deus pode fazer em mim. O que Deus pode fazer nesta igreja. E o que Ele pode fazer nessa igreja é algo glorioso que não depende de homens. Está escrito, lança-te, lança-te. E aí, Jesus, ele responde novamente, está escrito. Olha isso, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus já está usando o Pentateuco para responder a todas as tentações satânicas. E ele diz, está escrito. Irmãos, aqui está algo muito importante para a nossa fé. Porque se você se basear a sua vida na palavra, não adianta vento, o vento não vai te derrubar. Se a tua casa estiver firmada na palavra, não adianta falar mal da sua vida, ninguém vai te derrubar. Se a sua casa estiver firmada na penha, na rocha que é Cristo, aleluias, podem se levantar contra a sua vida, ninguém te derruba, porque quem te levantou foi Deus, e quem garante que você está em segurança é Ele. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Por isso, Paulo diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você pode passar pelo luto, mas o luto não te tira de Deus. Você pode passar pela fome, a falta de pão, mas aleluia, você está se alimentando de um pão que desce do céu, que alimenta a tua alma, que te assevera que se você continuar andando com Ele, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus que assegura que o seu fim será maior do que o começo. Na segunda tentação, ele é tentado novamente a prover uma coisa para si mesmo. Na primeira tentação, ele é tentado a prover para ele mesmo os pães. Só que Jesus não faz isso. Não é assim. O milagre, você pode ser usado por cura. E eu já vi isso. Pessoas que são usadas tremendamente por cura, mas elas mesmas são enfermas. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele se vê enfermo com um espinho na carne, e olha aí, eu já estou, um espinho na carne de maneira que doía pesadamente nele,
E ele orou ao Pai 3 vezes. E vem ainda um condenado, porque eu posso dizer assim, Satanás é o único condenado. Vem um condenado para esbofeteá-lo ainda. Mas aí ele ora ao Pai, pedindo ao Senhor a cura. E qual é a voz do Pai? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode passar pela enfermidade, mas o poder de Deus está te aperfeiçoando, crente. Você pode estar sentindo algo que está faltando, mas Deus no meio do deserto está fazendo com que você continue caminhando e sendo por Ele aperfeiçoado. É interessante, Jesus é aquele que faz por outras pessoas, mas não faz por Ele mesmo. Olha aí, imagina você, tendo todo o poder de Cristo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, unicredente, Ele é um Deus que sonda todas as coisas. Se você tivesse tudo isso, irmãos, talvez você mesmo saberia o resultado da Mega Sena daqui a uma semana e estaria jogando na Mega Sena para se tornar um multimilionário, porque usaria o dom ao seu próprio favor. Isto está intrínseco na natureza do homem, prover para si, porque é uma necessidade, a gente visa apenas as nossas necessidades físicas. Só que Jesus não. Jesus, a necessidade principal dele é alimentar o Espírito que está nele, é cumprir a justiça de Deus que está nele. Ele necessita de viver a comunhão juntamente com o Pai. E o cálice que realmente machuca ele, não é o cálice de um sofrimento terreno, é o cálice de uma separação em relação a Deus. Assim, irmãos, a Bíblia fala que devemos buscar primeiramente as coisas que são do reino, os céus e a sua justiça. Irmão, Jesus está no meio do deserto. E em meio a um autor que fala, que em meio a fartura e animais sujeitos ao seu próprio domínio, Adão caiu em tentação. Cercado pela escassez e hostilidade, no meio do deserto, Jesus prevalece pela palavra. O questionamento do diabo é: se você é o filho de Deus, por que passar por esses desertos? Se você é o filho de Deus, por quê? Por que passar por fome? Se você é o filho de Deus, por que passar por apuros? Satanás não está vendo porque ele é um cego. Eu quero te demonstrar que Jesus não estava sozinho naquele lugar. Abra comigo, eu vou fazer questão de você pegar a Bíblia e abra comigo em Marcos capítulo 1. Vamos ao texto paralelo entre os sinópticos, que vai falar a respeito da tentação. E eu quero provar para você que no meio do deserto, Jesus não estava sozinho. No meio do deserto, você não está sozinho. No meio do deserto, Deus é que vai fazer com que você venha provar da misericórdia, e a misericórdia que realmente, glória a Deus. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 1. Verso 12 diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, e tentado por Satanás, vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ele estava sozinho no meio do deserto. Olha o texto. O texto vai dizer que, sendo tentado, está aplicando aqui que não é um dia só isolado. Ele estava sendo tentado durante os 40 dias. Os autores
sagrados, eles, de uma forma didática, apontam pelo menos apenas 3 tentações. Mas o período de tentação não está estritamente apenas entre 3 tentações, porém muito mais. O texto vai dizer: ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Essa palavra aqui é importante ressaltar, porque essa palavra em outras traduções vem a ser o guardavam. E guardava de quê, irmãos? Os anjos o guardavam. Pode ser neste texto das bestas feras, ou até mesmo de tentações que ele não poderia de forma humana prevalecer. Por quê? Porque o próprio texto, a Bíblia diz que não há provas e tribulações. Deus não vai permitir que venha provas e tribulações que você não possa vencer. Satanás tem um limite de atuação em você. E o texto vai dizer que os anjos o serviam, porque ele não estava sozinho. Para de pensar que no meio do deserto você está sozinho. Você está na companhia dos anjos, que está à sua direita, à sua esquerda, à sua dianteira, está à sua retaguarda. Ele está em você, por dentro e por fora. Irmãos, você é selado, você está sitiado por anjos. Quando o profeta para e olha para Geazi, ele fala: olha, se ele pudesse ver, peraí, eu vou dar esse prazer para ele. Ora ao Pai, ora para que os olhos do moço fossem abertos para ver que além dos exércitos da Síria, havia também exército de anjos. Aleluia! Na tua dianteira, diante de você, tem anjos te guardando. Então para de dizer que no meio do teu deserto você está sozinho, porque você tem tudo para vencer o deserto. Peraí, você tem tudo não só para vencer o deserto, você tem tudo para vencer o mundo. Peraí, mas você não só tem tudo para vencer o mundo, você tem tudo para vencer o diabo. Você não só tem tudo para vencer o diabo, você tem tudo para poder vencer as suas paixões pecaminosas. Você tem tudo para vencer, por quê? Porque alguém já liberou bênçãos incalculáveis sobre a sua vida, de maneira que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foi liberado para a sua vida. Entenda isso, irmãos. Continua orando, porque já foi liberado. Já foi liberado. Lembra de Daniel? Ele orava durante 21 dias. Senhor, Senhor, Senhor. E quando chega o anjo, ele diz: Daniel, homem muito amado, desde o momento em que você se aplicou a buscar o Altíssimo, eu fui enviado. O que ele quer dizer? No momento em que ele começou a orar, já tinha sido liberado a bênção há muito tempo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Já foi liberado portas abertas sobre a sua vida. Já foi liberado a cura sobre a sua vida. Já foi liberado alianças eternas sobre a sua vida. Já foi liberado salvação sobre a sua casa. Já foi liberada a provisão. Só que leva um tempo para chegar. E às vezes a gente é tentado pelo tempo. É isso? O homem, por ser um homem temporal e pertencente a este mundo, não sabe conviver com coisas eternas e esperar no eterno. Pode ser que a tua bênção esteja demorando, mas pela fé, levanta suas mãos e toma ela, porque ela está chegando. Ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando. Você vai sentar com seus filhos e vai adorar em espírito e em verdade. Seu ministério vai decolar, abacalabaraio. Você vai viver milagres. A cura está chegando, está chegando.
Roia na bacandarabaxéria. Ei, Yahweh, 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 mandovácia. Terceira tentação. Dessa vez não é no corpo. Acredito que foi no espírito. De alguma maneira, Satanás teve o poder de conduzi-lo para ver as glórias dos homens. E olha isso, irmãos. As glórias dos reinos dos homens. Para ver isso, logo não era um lugar distinto. Um lugar, um pico de um monte apenas. Era um local que poderia ver glória de todos. O texto está dizendo, todos os reinos. Então, de alguma forma, Satanás mostrou para Jesus glórias e reinos. Há quem diga, há teólogos que digam que é de todas as eras. E que aquilo poderia ser entregue porque a ele foi dado. E aí, peraí, a gente entra em paranoia. Isso foi dado a ele. Irmãos, quem deu para Satanás? Quem deu o bastão na mão de Satanás? Não foi Deus. Foi você, foi eu. A humanidade recebeu o poder de domínio. Lá no Jardim do Éden, recebemos o poder, e um poder que é desconhecido para nós. Nós nem sequer sabemos o potencial do poder que recebemos na criação com Deus. Mas esse poder foi perdido a partir do momento em que entrou o pecado no mundo. E entrando o pecado, a morte começou a imperar, de maneira que Satanás começou a governar o mundo. O próprio Jesus, isso não é heresia. O Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, de maneira que ele mesmo fala, o príncipe deste mundo. E no evento da cruz, da sua paixão, da cruz, Jesus diz, ele já está condenado, mas Jesus realmente reconhece que ele é um principado, que ele tem um domínio. E você acha que quem está dominando atualmente? Embora que de uma forma restrita, porque se o Espírito do Senhor for tirado da criação, o que acontece na criação é caos e destruição, é algo que vai ficar deformado. O que limita o espírito que atua hoje no presente século, o espírito que a Bíblia fala que é do anticristo, do qual a gente às vezes aplica apenas a uma só pessoa, mas o próprio evangelista, o próprio João diz que o espírito do anticristo já estava atuante no primeiro século. E esse espírito de anticristo que combate para poder cegar o conhecimento dos homens, para que os homens não vão à verdade, ele de alguma forma vai governando, mas governando sobre quem, irmãos? Governando sobre o mundo, porque sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa, ele não domina não, aleluia! Ele pega Jesus e leva para um local e mostra a glória. E tenta Jesus dessa vez, não é na carne, por uma necessidade fisiológica, não é na alma, no sentido de que se Jesus se lançasse no pico, no pináculo do pináculo, ele seria reconhecido e a sua alma estaria exacerbadamente orgulhosa. Não, agora é no espírito. Porque Jesus está tentado a se dobrar, tentado que, lembra a palavra grega, não é tentação na inclinação do mal, mas de provação, lembra disso. Jesus, ele não é atraído pelo pecado, ele não se inclina ao pecado, porque ele sequer conhece o poder do pecado, no sentido ele praticar o pecado, é isso? Ele sabe, conhece inimizade, conhece a situação da humanidade, mas ele não viveu isso nele. Por isso, a necessidade do cumprimento da profecia, a primeira profecia que foi dada pela boca do Pai.
dizendo que não era da semente de um homem, era da semente da mulher. Irmãos, quem tem semente é o homem, mas era a mulher, porque não teria participação na concepção de Cristo em relação a um coito, a um relacionamento sexual. Mas Jesus seria concebido pelo poder do Espírito Santo. E ele, sendo um novo Adão, ele é capaz de se colocar em nossa situação, de maneira que, como sumo sacerdote, tentado em todas as coisas, ele pode se compadecer em nossas fraquezas. Irmãos, agora Jesus tentado lá em um local onde ele estava vendo todos os montes, no pico de um monte, ele estava vendo toda a glória dos homens. Ele é tentado, o próprio texto diz: se prostrados, me adorar. Se prostrares, me adorar. Eu darei toda essa glória. Irmãos, a glória é dele por direito. Por direito, ele é glória. Quem vai reger as nações com vara de ferro é o Senhor dos Exércitos. Mas ele tem um tempo dele, como a expressão joanina diz. Eu já estou terminando. A expressão joanina diz: ainda não é o meu tempo, porque ele tinha o tempo dele. Quando tentado a respeito, ele responde também com um texto em Deuteronômio dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o teu Senhor, teu Deus, adorarás. Adoração é coisa espiritual e não se divide com ninguém. É exclusivo. A sua adoração é só para Deus. A sua adoração não é para o dinheiro. A sua adoração não é para a sua filha, para o seu filho. A sua adoração não é para a sua família. A sua adoração não é para o seu casamento. A sua adoração não é para a sua vida financeira. A sua adoração só é para Deus. Ela é exclusiva. Aleluia. E eu não sei o que tem atacado você no meio do deserto. Se é para que você venha obter de forma ilegal bens, ou se é para você, de alguma forma, buscar enaltecimento, engrandecimento dos homens, e faz tudo para que isso aconteça, ou se você tem dobrado ou dividido a sua adoração. Eu não sei a área que você tem sido tentado, mas uma coisa eu sei, que nas suas tentações, Jesus pode se compadecer de você, e você pode vencer todas elas no poder do Espírito. Está escrito, no poder da palavra. Irmãos, curva a sua cabeça. Talvez a tua tentação está sendo algo pecaminoso, um prazer na carne. A maioria dos pecados, aliás, as tentações de Jesus ali são coisas também que os homens vivem. Os homens são tentados no sexo, na pornografia. E não pensa que o mundo, você pode dizer o mundo piorou. Pelo contrário, irmãos. Textos bíblicos vão alegar que o mundo antigo, no mundo de Noé, foi destruído pela impiedade. Mas entenda isso, que no meio de todas as suas tentações, você pode vencer. Você pode vencer o tabagismo. Você pode vencer o alcoolismo. Você pode vencer a pornografia. Você pode vencer o adultério. Você pode vencer a mentira. Você pode vencer o orgulho. Você pode vencer a inimizade, apenas se submetendo ao Senhor da glória, apenas se submetendo, se revestindo de Deus. Senhor,
Foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho, para se tornar um sumo sacerdote, alguém que pudesse se compadecer em nossas fraquezas, porque nós não conseguimos vencer com, Senhor, as nossas ferramentas. Senhor, eu não consigo, teu filho, tua filha não consegue vencer se não for no Espírito, Pai. Se não for no Espírito, Pai, o vício vai voltar. Se não for no Espírito, Senhor, as drogas voltam, a promiscuidade, o sexo volta. Senhor, se não for no Espírito, Senhor, a velha criação volta, Deus. Aquela criação que nós despimos, Deus. E nós te pedimos socorro, Pai, porque está escrito que o Senhor se compadece em nossas fraquezas, Deus. Senhor, o Senhor venceu todas as lutas em nosso lugar, para que possamos em tua vitória, como está escrito, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Muito obrigado, Deus, porque o seu povo goza de bênçãos imutáveis, goza de bênçãos, Senhor, indivisíveis, goza de bênçãos inescrutáveis. Muito obrigado, Jesus, porque, ó Pai, o Senhor venceu em um lugar árido, Senhor, um lugar que, Senhor, ninguém poderia conviver, em um lugar onde Satanás estava tentando de uma forma, uma medida extrema. O Senhor venceu, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos liberadas sobre a sua igreja. Oramos ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Vamos à ceia do Senhor. Você é mais que vencedor por aquele que te chamou, amém? Senhor, Pastor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, só vive obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, chama, todo dia vem as tentações,